Que tipo de investimento eu preciso ter na minha carteira de investimentos? Essa é uma pergunta muito frequente, certo? É uma dúvida que muitas pessoas têm e é sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sou a Ariane Cedrais e esse é o canal Contas Comigo, um canal sobre educação financeira. E antes da gente começar a falar sobre a carteira de investimentos, eu gostaria de lembrar para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com alguém que também tem esta dúvida. O que tem que ter na sua carteira de investimentos? Na sua carteira de investimentos tem que ter aquilo que está de acordo com o seu perfil de investidor. Não só, né? Quando a gente começa a carteira de investimento, todo mundo começa como conservador, né? Não, mas eu gosto daquela coisa. A gente tem que começar como conservador, porque o primeiro item da nossa carteira de investimento chama-se reserva de emergência. E reserva de emergência tem que estar em um investimento conservador, um investimento de renda fixa, que mesmo que traga uma baixa rentabilidade, ele está ali para te atender numa necessidade. Então, teu primeiro investimento, ele tem que ser conservador. Ah, mas eu já estou numa outra fase, já estou querendo diversificar a carteira. Sério, você já está com a reserva pronta? Ótimo, então vamos lá. Reserva bem encaminhada, algumas pessoas começam a diversificar antes da carteira estar 100% fechada, ok? Então, já está bem encaminhada. Eu digo que a reserva de emergência tem que ter entre 6 meses e 1 ano. Você já está com 3 meses ali e continua investindo na sua reserva, já quer diversificar? Ótimo. Então, reserva na renda fixa. E aí o seu segundo tipo de investimento, o que é que você vai pensar? Eu quero pensar agora nas minhas férias, na aposentadoria. Aposentadoria, longo prazo, né? Normalmente investimentos com uma característica menos conservadoras, mas ainda assim com uma parte conservadora. Dentro da nossa aposentadoria, dentro da carteira chamada da aposentadoria, ele precisa ter um espaço conservador. Então, você pode fazer ali um mix de fundos, de investimentos, de renda fixa, de renda variável. Você pode buscar uma previdência privada, que ainda traz mais conservadorismo para sua carteira. E aí você vai administrando. Então, na sua carteira de aposentadoria, ele pode constar basicamente fundos, títulos do tesouro, pode ter alguma coisa um pouco mais arrojada? Pode, depende muito da sua idade, cada perfil vai ditar o que tem que ter dentro da tua carteira. Tem que ter não, que pode ter dentro da tua carteira. Porque não é uma fórmula pronta, né? Mas aí eu vou copiar a carteira do outro. Não é legal. Não, mas tem muita gente que tem uma carteira bem semelhante para as mesmas coisas. Sim, né? É interessante, mas você tem que saber o porquê. O que eu prezo sempre numa carteira de investimentos é você saber o porquê cada um daqueles investimentos está ali. O que cada um significa e qual o papel de cada um. Então, dentro da sua carteira, sempre vai ter um investimento conservador. Né? Se você tem um perfil mais moderado, vai ter um investimento conservador e um investimento variável, um pouco mais arrojado ainda, com um grau de risco menos elevado, que você tenta buscar colocar ali formas de proteger a sua carteira. Existem ativos, investimentos, na verdade, que a gente faz, que a gente coloca dentro da nossa carteira, que a gente chama de itens de proteção de carteira. Então, é um fundo em que normalmente ele consegue deixar no 0 a 0, se perder, o mercado está muito instabilizado, então ele consegue equilibrar e deixar aquele dinheiro no 0 a 0, nem você perde, nem você ganha, mas você tem ali um investimento de proteção de carteira. Aí você tem dentro da sua carteira mais arrojada, digamos assim, uma coisa que você já estudou e já progrediu bastante, você tem o perfil arrojado para você, tudo bem perder dinheiro para tentar ganhar mais, né? Não é simplesmente perder dinheiro, mas investir de forma mais consciente
e buscando alternativas para fazer mais dinheiro. E aí, nesse período, a gente teve muita gente que teve uma redução muito grande na renda variável, as ações caíram consideravelmente. Então, a gente tem ações que elas conseguem se manter, tem ações que, por conta disso tudo, subiram, tem ações que caíram. E a gente, quando monta uma carteira de ações, de investimento de renda variável com um risco maior, a gente tem que pensar nisso. Ninguém estava esperando uma pandemia. A gente sabia que existia a possibilidade de uma retomada grande de mercado, era o que era esperado. E aí estava todo mundo muito na crista da onda, e aí hoje as pessoas estão muito tipo, agora tá embaixo, eu quero comprar. Sim, mas você vai comprar que tipo de ação? Quando você vai montar a sua carteira de ações, você precisa saber que tipo de ativos você quer botar ali. O que é que você se sente, que tipo de empresa você confia, qual é a análise que você vai fazer, por quanto tempo você pretende manter aquele ativo, se é um ativo que vai te pagar dividendos, como é que você vai montar. Não é simples, não é simplesmente assim, eu vou comprar uma ação loucamente, né? É um passo que você dá quando você vai construir a sua carteira. Então, antes de você chegar no nível mais arrojado, você vai passar pelos outros, você vai passar pelo conservador, você vai passar pelo moderado e você vai colocar no arrojado sempre uma porcentagem pequena dos seus investimentos. Eu sou um pouco conservadora, meu perfil é moderado. Eu tenho investimentos em renda variável, mas eles não ultrapassam 20% da minha carteira. Não é para ultrapassar 20% da minha carteira nesses investimentos de alto risco, porque eu quero manter toda a minha carteira mais protegida. Então você determina qual é a porcentagem. 20% é uma porcentagem boa de alavancagem. Não preciso que tudo renda muito o tempo inteiro. É preciso que as coisas aconteçam e dentro daquilo ali minhas ações caíram 39%. Dói no coração, né? Algumas, né? Na verdade, uma carteira específica teve uma queda de 39% durante esse período. E aí você faz assim, né? Mas eu sei o porquê daquilo, eu sei que aquele dinheiro tá ali para aquilo e tá ali. Tá tranquilo, vou analisando, vou acompanhando o que é que tá ali, se é o momento de sair, se não é, porque a gente tem que ter consciência do que tá fazendo. Imagine se eu tivesse colocado 90% nisso, tivesse essa queda. O que é que eu ia fazer, né? Chorar, sentar no meu fio e chorar. Mas a gente tem que saber lidar com o risco. Então, 20% da carteira em alto risco, para mim, isso vai de cada pessoa, então, para mim, é uma porcentagem aceitável e ideal, né? Tem outros investimentos, tem fundos na carteira mais moderada, tem os fundos, tem fundo também que está apresentando uma queda, mas aí tem aqueles fundos que equilibram, então a gente vai trabalhando dentro daquilo que a gente acredita. Então tem a carteira mais conservadora dentro da minha carteira de investimentos, tem a carteira mais moderada e tem a carteira arrojada. Então 20% nessa, mais arrojada, como minha aposentadoria, tudo, eu coloco muito mais no conservador, vão 50% aqui no conservador e 30% no moderado. Então a gente faz um mix dentro da nossa carteira de investimento, de acordo com os nossos objetivos, de acordo com o nosso perfil e de acordo com os nossos conhecimentos, que é o ponto mais importante. É o quanto você conhece daquele tipo de investimento para você colocar ele dentro da sua carteira e quão seguro você se sente tomando as decisões por si próprio. Não é para seguir ninguém, bambambam da internet, nada disso. É você aprender a investir e tomar as suas decisões. Pode deixar na mão de alguém? Pode, mas a responsabilidade é sua e você que tem que saber o que precisa ser feito, como deve ser feito e saber analisar cada investimento. Essa é a sua formação de carteira, tá? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. Ficou um pouquinho mais longo, mas o recado está dado. É uma pequena aula de
introdução a investimentos que eu faço no meu curso, mas é válido passar para vocês. Então, um beijo grande, te vejo no próximo vídeo.